E aí mais uma pergunta pode surgir. Quais as consequências da desorganização emocional? Quais são as consequências que essas tralhas, né, uma vez diagnosticado agora a presença de algumas causas, quais são as consequências que essa desorganização emocional pode causar na nossa vida? Nós já falamos que a desorganização emocional é como um vírus, né, que adentra o organismo de uma pessoa. Ele vem sorrateiramente no momento que a pessoa baixa a imunidade, né? E aí, na baixa da imunidade, o vírus se aproveita e entra no organismo. E ali ele começa a fazer, né, efeitos maléficos àquele organismo. Dessa mesma maneira, assim é o vírus com as nossas emoções, o vírus da desorganização. Sorrateiramente, no momento de negligência das nossas emoções, né? Porque o estresse, ele também baixa a imunidade, né? O estresse já é comprovado que ele também baixa a imunidade. Então, na negligência das nossas emoções, esse vírus, ele adentra as nossas emoções. E ali ele também começa a causar efeitos maléficos às emoções, aos sentimentos, às nossas vontades. E aí, esses sintomas, quando já em excesso, exacerbado, esse efeito que a desorganização causa no interior, ela começa a se expressar no exterior. A coisa começa a ficar tão gritante que se expressa no exterior. A desorganização física pode ser, ou na maioria das vezes essa desorganização externa, um sinal de que a saúde mental foi afetada, né? E com isso vem o estresse, a ansiedade e a depressão, que é uma das maiores preocupações hoje da neurociência, da psicologia e da psiquiatria, né? E muitas vezes pessoas que hoje têm o diagnóstico fechado de depressão, elas começaram lá apenas com alguma tralhazinha que deixou de arrancar e jogar literalmente fora, porque atrapalhava o seu interior, mas a pessoa entendeu que deveria manter, não deveria desprezar aquilo. E aí esses efeitos, eles começam a declarar que a alma está doente. E quais são os mais comuns? Que efeitos são esses, né? Que consequências são essas que a alma agora ela começa a expressar, manifestar externamente? Vamos ver? Como um vírus, ele adentra ao organismo devagarinho, ele vai apresentando sintomas, sintomas externos de que a coisa não vai bem. Aí ele começa somente com uma febrezinha baixa, né? A pessoa ela fica subfebril, depois apresenta já uma febre mais alta, que aí a gente considera de fato como febre, né? Então é a mesma coisa no emocional. No emocional, esse vírus ele vai começando com o estresse, né? Ele vai causando aquele estresse. E o que é o estresse, né? É uma reação do organismo. Frente a quê? Frente a uma situação adversa que vai provocar alterações físicas e emocionais. Então, a primeira manifestação externa que a coisa não vai bem é o estresse. Essa é a primeira reação do organismo, né? O organismo logo reage com o estresse. Eu tô estressada, a gente começa a dizer, eu tô estressada, não aguento mais, né? Porque diante de uma situação adversa, aquilo vai como um gatilho, né? Provocando alterações físicas e emocionais. Logo depois, a pessoa começa a sentir um cansaço mental, né? E uma indisposição física. Pronto, a pessoa não tem mais
ânimo, perde o ânimo. Começa o tempo todo, tô cansada, e agora isso ali começa, essa frase começa a martirizar ali a vida daquela pessoa e de todos que estão ali ao redor, né? Aí então começa aquela sensação de preguiça, né? Não aguenta fazer nada, não aguento, não, tô cansada, e vai e deita, né? E vai e senta, anda um pouquinho, daqui a pouco tá sentado, quando vê já está deitado, né? Vem o desânimo, a impotência diante do compromisso. Então, esse cansaço mental e essa indisposição física, ela vai começar a colocar você impotente diante dos compromissos, das atividades que você tem que realizar. Então, levantar para organizar a vida, quer seja ela no ambiente do lar ou no seu trabalho, já torna-se um grande fardo, porque você já não quer mais sair dali. Você não tem mais esse desejo de sair dali. E aí o raciocínio começa a ficar lento. Aí vem um outro sintoma, né? Não consegue mais ter atitudes. Não consegue mais pensar rápido, né? Nem pensar com clareza, já não consegue mais. Então, assim, com isso, não vai conseguir definir metas, objetivos, que não pensa mais com tanta clareza. Não consegue mais compreender as coisas como uma rotina, por exemplo. Não consegue mais compreender. Né? Então, por isso, a pessoa deixa de buscar um norte. Já não quer mais um norte. Ali tá bom, vai ficar por ali mesmo. E aí vem a insônia, né? Que talvez seja um dos maiores gatilhos, seja a insônia. Por quê? Porque esse é um sintoma que, uma vez instalado, causa irregularidade no comportamento. Começa a desorganizar a sua vida. Então, uma vez instalado a insônia, talvez esse seja um dos vírus, né? Mais dessa consequência que o vírus causa, mais estressante, né? A pessoa que não consegue dormir direito. Ou troca o dia pela noite, né? Longe de mim agora falar sobre esses efeitos da insônia, porque já existem muitos vídeos, muitos estudos falando sobre a insônia. Mas o que ela vem causar agora? Ela vem com mais uma consequência no seu interior, que uma vez instalado, ela causa irregularidades de comportamentos na sua, desorganizando suas atividades da sua vida pessoal, profissional, porque existem atividades na vida pessoal e profissional que é durante o dia. Existem situações, há outras atividades que é durante a noite. Então, aquilo que você vai fazer no dia é no dia, o que você vai fazer na noite é na noite. Então, uma pessoa que começa a trocar o dia pela noite, né, ou não dormir direito, não vai conseguir ter ânimo para realizar as suas atividades do dia e nem da noite. Minha mãe sempre dizia, né, que a gente deve, minha mãe, minha avó, né, sempre fala que a gente deve buscar dormir cedo para acordar cedo. Minha avó e minha mãe sempre diziam, não durma até mais tarde, não deixe o sol passar pela sua cabeça, porque você se torna preguiçoso. Mas, na verdade, o acordar cedo e o dormir cedo é definir, né, bem. Isso significa que a pessoa é organizada interiormente, pois ela define bem o que é bom para ela. Ela define bem o que é que vai causar um bem-estar, uma saúde mental e emocional à vida dela, né? Outra consequência depois da insônia vem a desmotivação. Né? A pessoa começa a desistir de projetos pessoais, de sonhos que ela tinha até esboçado que iria realizar. Com isso vem a baixa autoestima, né? Que também, como a insônia, é algo gritante, porque ela vai ali atingir as relações interpessoais,
né? É um sentimento que vem associado normalmente à insegurança, né? Vem associado à fraqueza, ao pessimismo, né? Os pensamentos são o tempo todo negativos, então vão impedir aquela pessoa de acreditar em si mesmo, de crescer no pessoal e no profissional, né? Vai afetar ali a rotina e as relações interpessoais. A baixa estima, a baixa autoestima, né? Ela interfere muito na vida, principalmente pessoal e profissional. Com isso vem a procrastinação, né? Aí a pessoa já não tem mais desejo de fazer o que tem que ser feito, né? Minha mãe também dizia, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas a pessoa que começa a procrastinar as coisas, adiar as coisas. Hoje eu não quero fazer isso, não deixa para lá, amanhã eu faço, para a semana eu faço. Vá realizar isso hoje, aí você dá aquela injeção de ânimo. Não levante, vai dizer, não, mais tarde eu faço, agora eu estou cansada, agora eu estou sem ânimo, agora eu estou desmotivado. E são muitas as informações, não chamo de desculpas, porque quando essa pessoa ela fala isso, ela de fato está se sentindo assim. Mas às vezes a gente pensa que não, ela está falando isso para fugir do problema. Não, ela está se sentindo assim. E aí ela começa a lembrar do passado e se tornar prisioneira ao passado. Vem o que? As lembranças de que um dia tudo ia bem e de repente tudo ficou ruim. E essa pessoa ela começa agora a se apegar completamente às coisas passadas. Quando tudo ia bem, quando a coisa dava certo. E aí ela impede o crescimento do presente e, mais que isso, deixa de investir no futuro. Se prende às coisas do passado, se prende às lembranças do passado. E aí o futuro é algo que ela já não mais pertence à vontade dela. E o presente, ela deixa as oportunidades do presente se perderem, porque ela está lá atrás, presa ao passado. Com isso vem a ansiedade. Ansiedade é um sentimento exacerbado de insegurança. Ansiedade, agora, já não vamos falar somente de uma desorganização emocional, e sim, de fato, uma doença instalada, né, que merece cuidado, atenção e, se não conseguir sozinho, uma busca de uma ajuda. Ela é um sentimento exacerbado de insegurança, de pessimismo, olha que tremendo, medo do futuro, medo de errar, medo de perder, medo persistente, grave de muitas coisas. E aí vem as fobias. Aí vem os pânicos. E agora a pessoa começa também a se distanciar da realidade para não sofrer. Ela começa a criar. Com medo, ela começa a criar uma histórias surreais e não mais reais. E ela se distancia da realidade. Com isso, como agora já é uma doença de fato instalada, vem a depressão, né? Que talvez seja um dos transtornos, né, que mais preocupa a comunidade da neurociência, a comunidade da psiquiatria, da psicologia, profissionais, né, que hoje vem um aumento significativo, né, de pessoas diagnosticadas com depressão, com transtornos de um modo geral, né, mas sobretudo com depressão.
E a depressão, ela tem vários significados, mas assim, o que eu achei mais prático para nós aqui é dizer que ela é um transtorno de humor, uma doença mental, que diminui a capacidade de atenção e de concentração. Vai muito além de tristeza. As pessoas dizem assim, a depressão é uma tristeza. Vai muito além de somente um sentimento de tristeza, de um momento de tristeza. Não, são pensamentos negativos, são sentimentos de culpa, são sentimentos de que é inútil, não serve mais para nada, não tem mais por que participar, né, das relações interpessoais, não tem prazer na vida. Então, as consequências das desorganização, ela age como um vírus. Ela começa apresentando sintomas leves, depois ela começa a apresentar sintomas moderados, e depois ela começa a apresentar sintomas graves e depois gravíssimos, que pode levar uma pessoa à UTI e até a morte. Assim também são os vírus emocionais. Eles começam com sintomas leves, depois moderados, depois começam a sintomas graves, gravíssimos, que podem levar também uma pessoa à morte, infelizmente. Por isso que devemos dar atenção ao nosso emocional. Essas tralhas têm que ser retiradas para que cedam espaço ao que de fato vai nos causar bem-estar. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida.